Quais são as maiores tendências aí para os próximos anos? Uhum. Eu vejo cada vez mais automação surgindo, também o custo de se começar uma empresa hoje é muito mais baixo que antigamente. Tem muito serviço de graça que você pode usar e ao longo do tempo, conforme você vai crescendo, eles vão cobrando. Que E tipo de hoje serviço, assim? é que nem você quer fazer um post para Instagram, umas coisas assim, que só depende de criação de texto, você pode usar, tem ChatGPT para escrever um texto para você, para gerar conteúdo. Tem muitas outras opções, assim, de geração de conteúdo, também de armazenamento e execução de código. Então, vamos supor que antes você queria abrir uma empresa sem existir cloud, sem Amazon, sem Google Cloud. Antes era difícil, tem histórias de empresa que tinha um servidor dentro do escritório e quando caía a luz do bairro, a empresa parava de funcionar e precisava de gerador de eletricidade, e o gerador não podia ficar dentro do escritório, porque gerava muito barulho, combustão também, Ah. então tinha que deixar o gerador na rua, puxar um cabo até o escritório. Essas coisas não existem mais hoje em dia, porque é muito mais barato você começar uma empresa, você pode pegar uma máquina de graça que você nem sabe onde está ela e nem precisa se preocupar com ela, e você consegue deixar seu código rodando lá. Antigamente era muito Eu difícil. lembro disso, tipo, uns negócios gigantescos, assim, de servidores que precisava ter. Nossa, teve muita empresa que, surfou bem nessa época, assim, que nem a IBM, ela vendia muito mainframe, vendia muito bancos, gostavam muito de ter infraestrutura própria, até por um pouco de segurança deles, não confiar em outros clouds, mas isso tem mudado um pouco, tá dentro dos bancos mesmo, de pegar outros clouds, mais padrões de mercado, porque essas empresas se especializaram muito nisso, então é difícil você manejar tão bem quanto elas manejam. Você pode focar no problema que você está resolvendo, sem ter que focar em ter um servidor que você vai ter que estar preocupado ali com a internet do lugar, com supply de energia do lugar. Então, hoje é muito mais fácil você começar uma empresa, isso é uma mudança que tem acontecido ao longo do tempo, assim. Se a gente para ver a história do trabalho em si, quando teve a Revolução Industrial, começaram a ter empresas grandes e lugares que as pessoas antes ficavam no campo e as pessoas no campo estavam tendo muito tinha pouco recurso no campo, as pessoas começavam a migrar dos campos para as cidades, porque tinha umas empresas lá e tinha o maquinário da empresa, tinha tudo lá, tinha Uhum. condições melhores do que no campo, mesmo as condições naquelas empresas no começo do trabalho, assim, sendo muito ruim. Não tinha legislação de trabalho, então as pessoas trabalhavam em condições horríveis, e mesmo assim as pessoas saíam do campo para ir para as empresas, e depois que o conhecimento começou a ser aplicado no trabalho, mudou muito a maneira de se trabalhar. Tem uma pessoa principal nisso, que foi Taylor, que saiu até o nome Taylorismo disso, do que ele fez, que naquela época tinha muito preconceito com o trabalho. Então o trabalho era uma coisa mais de escravo, era uma coisa mais que as pessoas que estudavam mais naquela época, elas não queriam estar muito envolvida com o trabalho. E o Taylor é um caso interessante, que ele era uma pessoa muito brilhante da época, e ele teve um problema de visão que ele teve que ir para o trabalho braçal naquela época. Só que era muito diferente, porque ele tinha estudado bastante, só que por conta desse problema ele já estava indo para Harvard e tal, ele não conseguia mais continuar os estudos. E ele foi uma das primeiras pessoas que começou a melhorar a maneira de se trabalhar, aplicando conhecimento no trabalho. E isso deu um boom enorme nos Estados Unidos, que ele começava a ver a maneira que as pessoas trabalhavam e otimizava aquilo aplicando conhecimento. Então, porque antes só acreditava que era possível ter mais produtividade, ou trabalhando mais horas, ou trabalhando mais forte. Mas ele mostrou que trabalhando da mesma maneira, só que trabalhando com mais, aplicando mais conhecimento, então vendo um trajeto mais curto para um funcionário andar, vendo uma maneira mais fácil de se carregar uma coisa pesada ali, aumentava muito a produtividade. Isso deu uma vantagem absurda nos Estados Unidos durante a guerra, porque os Estados Unidos conseguia produzir muito mais coisas naquela época. E depois isso foi para o mundo inteiro, de começar a aplicar conhecimento no trabalho. Só que as pessoas ainda dependiam muito do lugar de trabalho, as pessoas dependiam de lá porque tinha um capital lá, então as pessoas dependiam do dinheiro de lá, dependiam das máquinas de lá, que eram os meios de produção. E hoje, com existiu trabalhar só com conhecimento, então o conhecimento ser o meio de produção.
Então hoje você consegue sair de uma empresa e começar a sua própria empresa sem ter capital, sem precisar de maquinário, sem precisar, de muito investimento. Você pode começar a empresa com R$ 0, você não precisa, você precisa mais de trabalho no começo do que de capital. Isso é só possível hoje, antes não era possível. Então, para o futuro do trabalho, imagino cada vez as pessoas vão ficar mais autônomas, porque é muito mais fácil a pessoa não depende mais do meio de produção de uma empresa, o meio de produção vai junto com a pessoa. Então é como se uma empresa de programação, uma empresa de tecnologia, é como se todo o maquinário dela sumisse de lá todo dia e voltasse no outro dia, porque todas as mentes saem de lá e depois voltam. Então, ao longo do tempo, para o futuro, eh, com essa diferença do jeito de trabalhar, as empresas têm que tomar muito mais cuidado com a saúde mental dos funcionários, têm que tomar muito mais cuidado com o meio de produção dela, que nem, né, tomar muito cuidado com a máquina que vai, criar o patrimônio daquela empresa. Então hoje são as pessoas o patrimônio daquela empresa. E para as pessoas, elas têm muito mais poder, né, em relação à empresa, porque ela consegue sair da empresa, se ela tiver um bom conhecimento, se tem um maquinário dela for muito bom, ela consegue abrir a própria empresa, ela consegue, ir para outras empresas, porque as outras empresas vão querer essa pessoa. E para o futuro, eu vejo cada vez acontecendo mais isso, das pessoas começarem os próprios negócios, das empresas tomarem mais cuidado com os funcionários, e eu acho que isso é uma mega diferença, assim, no jeito de se trabalhar.